Terapia também é educação. Terapia também é se educar. Eu vou separar a palavra aqui. Educação, educar uma ação. Qual ação você acredita que você precisa se educar? Atualizar aquilo que você aprendeu, com quem você aprendeu, e hoje você percebe que existem outras formas de fazer, que existem outras maneiras, existem até outros caminhos. Você não precisa seguir o mesmo caminho. Quando eu trago para vocês que terapia também é educação, eu mostro para vocês a necessidade que nós, seres humanos, temos de saber como que a gente funciona. Como que a gente é impactado pelas coisas da vida, pelas nossas relações, pelas nossas frustrações, pelos nossos medos. Qual o impacto, né, dos acontecimentos na nossa vida? Como que você enxerga tudo isso? Como que você lida com tudo isso? E a terapia é esse o lugar. É de você, primeiro, né, que quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente tem uma expectativa do que vai ser aprendido ali e para que aquilo vai servir, mas também a gente descobre o que a gente sabe referente àquilo. Então, quando você busca a terapia como um meio de se educar, você está se colocando no lugar de descobrir o que você sabe sobre você, sobre a vida, sobre as suas crenças. Você começa a ter informações sobre você, do porquê que você toma certas decisões, o porquê que tem algumas coisas que te afetam, tem coisas que não te afetam. E isso é uma forma de se educar, aprender quem você é. A terapia é uma ferramenta, é uma metodologia que eu posso me educar, que eu posso me conhecer. E qual método eu vou utilizar? Eu vou buscar um método que vai me ajudar a fazer o quê? Eu estou buscando aquilo para quê? Eu, particularmente, eu acredito muito nos métodos que fazem com que você entre profundamente em quem você é. E o que significa isso? É quando a gente começa a tirar rótulos, quando a gente começa a tirar camadas. Então você passa a enxergar você mesmo e a enxergar o outro como um ser humano. Então você. E quais são esses rótulos? Os rótulos mais usuais. Que time que torce, qual é o político de estimação, o que acredita, qual a religião. Então você vai retirando essas camadas. Por quê e para quê? Tirar esses rótulos. Olhar a pessoa abaixo desses rótulos. Tirar essas camadas. Porque isso separa. Isso separa, isso afasta, isso gera eles contra nós. Isso faz com que você comece a acreditar que precisa se proteger, que precisa se defender, quando na verdade é porque está sendo utilizada de uma forma muito errada as suas crenças e as suas opiniões. A gente fala que quando está muito polarizado, está muito no seu extremo. Então, se você não tem a mesma opinião que a minha, você é o meu inimigo. E aí é nesse lugar que a gente começa a se educar. É quando a gente começa a não mais enxergar o outro. A gente coloca na frente todos esses rótulos e por conta disso a gente decide se afastar e acredita que ele é um inimigo. E isso é muito perigoso. É muito perigoso pra gente. Porque aí a gente começa a se fechar cada vez mais, a gente começa a se encolher cada vez mais e a gente não consegue desfrutar da vida do jeito que ela pode ser desfrutada. Quando você vai para um processo terapêutico, e principalmente a psicanálise, que você consegue entender o que está por trás de todas essas suas crenças, todos esses medos, todos esses rótulos, e você consegue enxergar primeiro você mesmo debaixo de tudo isso e consegue enxergar o outro, a vida fica mais leve. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: a vida não é para amadores. E principalmente no atual contexto em que nós estamos vivendo, ela não é para amadores. E a gente precisa, sim, começar a se educar mentalmente, emocionalmente, fisicamente e principalmente espiritualmente. Porque a gente está vivendo uma experiência num corpo físico. Você não é esse corpo. Você está aqui. E aí, quando você começa a se educar desta forma, você começa a abrir a sua perspectiva diante da vida. Então, se a vida é uma experiência, que tipo de experiência eu posso ter com ela? A partir dessa nova educação. Quando eu digo que a gente precisa se educar sobre esses aspectos, eu me coloco como exemplo. Eu não gosto de me ver ou de me sentir como um refém de algo ou alguém. E aí eu começo a questionar algumas coisas, questionar a vida, questionar quem eu sou. E aí quando eu começo a fazer esses questionamentos, eu começo a sentir um pouco que eu estou assumindo o controle da minha vida. Que eu estou tentando
encontrar meios e encontrar respostas, de fazer com que eu consiga lidar com os acontecimentos da minha vida e com as relações, e que eu consiga também tirar bom proveito delas. Então, às vezes eu posso não controlar o que vai acontecer de ruim comigo, mas dependendo da forma como eu fui educada, eu lido muito bem com isso. Quando a gente nasce, a gente tem aquelas referências, aquelas pessoas que são referências pra gente. E elas vão ensinando coisas pra gente, né? De acordo com a visão de mundo delas, de acordo com as expectativas, de acordo com tudo que elas viveram e os medos, anseios. E aí isso é passado pra gente. Só que chega uma fase da nossa vida que a gente começa a perceber que a gente tem desejos diferentes, ou que a gente tem pensamentos diferentes. De acordo com as experiências que a gente foi vivendo, a gente vai conseguindo fazer, né? Essas conexões e começa a se perguntar por que não pode ser diferente, por que eu não posso fazer diferente. Então se faz necessário aprender. E como que a gente aprende? Falando da gente, a gente precisa identificar quais são os nossos padrões, quais são os nossos valores. Então tem umas regrinhas que se a gente for atrás, facilita muito. E aí eu te pergunto, em qual área da sua vida você acredita que você precisa atualizar aquilo que você aprendeu? Em qual área da sua vida você acredita que você precisa fazer algumas coisas diferentes, mas levando em consideração quem é você, sem se abandonar, sem se deixar de lado, para você experimentar o que a vida tem para te oferecer?